Há uma batalha espiritual rugindo ao seu redor. Mas o Papa Leão XIV nos lembra: com o sal consagrado e a autoridade de Cristo, podemos congelar maldições e devolver todo o mal ao remetente em nome de Jesus. Amigos meus, há uma guerra em curso. Uma guerra que não pode ser vista a olho nu, mas seu impacto é sentido em cada canto de sua casa, em sua mente, em sua família, em sua própria alma. Em todo o mundo, as pessoas estão despertando para um medo inexplicável, uma opressão estranha, doenças súbitas e ciclos de tormento que nunca parecem se romper. E por trás disso, escondido, à vista de todos, está o antigo e implacável poder da feitiçaria, uma força maligna que usa o natural para manipular o espiritual. Mas eu vim hoje para lhes dizer que há uma resposta, não na superstição, não na sabedoria humana, mas na palavra eterna e inabalável de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer aprender a derrotar o mal com sal congelado, inscreva-se no canal e não perca o segredo chocante no final do vídeo. Há uma arma secreta na Bíblia que a maioria das igrejas nem mesmo menciona. Um símbolo que o próprio Deus usou para purificar, preservar e expulsar das trevas. Essa arma é o sal. Não qualquer sal, mas um sal consagrado, orado, honrado por Deus. E quando usado com fé, mesmo congelado em obediência à instrução divina, ele se torna mais do que um ingrediente de cozinha. Torna-se uma declaração espiritual de que todo o mal deve retornar ao abismo de onde veio. A Bíblia não silencia sobre isso e hoje à noite vou mostrar como o sal, quando colocado nas mãos dos justos, tem o poder de quebrar maldições, silenciar a feitiçaria e mandar o diabo de volta ao inferno. A Bíblia é um livro de mistério divino e verdade eterna. Não é apenas um livro de história ou um guia moral. É a palavra viva e respirante de Deus. Dentro de suas páginas, há não apenas histórias de salvação e graça, mas também instruções para a batalha. Porque estamos em uma guerra espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, está declarado: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Meus amigos, se vamos vencer essa guerra, devemos entender as armas que Deus nos deu. Ao longo das Escrituras, Deus usa símbolos físicos para representar a autoridade espiritual. Água para limpar, óleo para ungir, sangue para redimir e sal para purificar, preservar e estabelecer aliança. O sal aparece repetidamente na Bíblia, não por acaso, mas por desígnio divino. Em Levítico 2, versículo 13, está escrito: e toda a tua oferta de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Deus disse ao seu povo para nunca trazer um sacrifício sem sal. Em 2 Reis 2, o profeta Eliseu pegou sal e jogou-o em uma fonte envenenada, e as águas foram curadas. O sal nunca foi apenas um tempero nas Escrituras, era sagrado, representava o poder eterno e preservador da aliança de Deus com seu povo. Mas no mundo moderno, o significado espiritual do sal foi esquecido. Enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha. A feitiçaria se infiltrou em lares, em culturas, até mesmo em igrejas, disfarçada em símbolos, maldições, feitiços e rituais profanos. As pessoas estão sendo atormentadas por forças invisíveis, e muitas nem sabem contra o que estão lutando. Mas a Bíblia diz em Lucas 10, versículo 19, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Deus não deixou seus filhos indefesos. Ele colocou armas espirituais em nossas mãos, e quando as usamos com fé, quando agimos não com medo, mas em obediência, o mal deve fugir. Ei, você está pronto para esta revelação? Comente fé agora
clique no like e se inscreva, porque o final deste vídeo vai te surpreender. Uma dessas armas é o sal. Não estou falando de nonsense ritualístico ou superstição. Estou falando do que acontece quando o povo de Deus pega o que ele criou, consagra-o por meio da oração e o usa sob a orientação do Espírito Santo. Congelar o sal, orar sobre ele, colocá-lo em lugares estratégicos, não como magia, mas como um ato profético de fé, pode enviar uma mensagem ao reino espiritual. Sem mais acesso, sem mais tormento, sem mais maldições. Em nome de Jesus, volte ao remetente. Esta mensagem não é apenas sobre o sal. É sobre a autoridade do crente, é sobre guerra espiritual, é sobre restaurar o que o inimigo roubou. Vamos começar exatamente onde Deus começou, com sua aliança. Vamos abrir nossos corações e entrar no mistério e na força do que o sal realmente representa. Em toda a Bíblia, vemos Deus usando o simples para confundir o poderoso. Ele usou uma funda de pastor para derrubar um gigante, usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão e usou uma cruz tosca de madeira para derrotar o pecado, a morte e o inferno para sempre. Mas há um elemento nas Escrituras tão comum, tão negligenciado, que carrega uma profundidade de poder espiritual que muitos crentes nunca entenderam verdadeiramente. O sal, não apenas para sabor, não apenas para preservação, mas para a aliança, para a declaração espiritual, para a autoridade divina. Em Levítico 2, versículo 13, Deus ordenou ao seu povo: "E toda a oferta de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus." Deus chamou isso de sal da aliança. Não era uma instrução casual, era um decreto divino. Ele não estava preocupado apenas com o sabor. Ele estava incutindo em seu povo um símbolo de permanência, pureza e preservação. O sal era a lembrança de que o que Deus declara, nenhum homem e nenhum demônio podem desfazer. No mundo antigo, o sal era valioso, puro, incorruptível e duradouro. Nos tempos bíblicos, quando 2 partes faziam uma aliança, muitas vezes a selavam com sal. Cada pessoa carregava uma bolsa de sal, e elas pegavam uma pitada de cada bolsa e misturavam-nas. Uma vez misturado, não podia mais ser separado, era um acordo poderoso e inquebrável. Esse é o tipo de aliança que Deus faz conosco: irreversível, eterno, santo. Então, quando Deus fala de uma aliança de sal, Ele não está falando apenas de algo simbólico. Ele está declarando que suas promessas nunca apodrecerão, nunca decairão e nunca desaparecerão. Em 2 Crônicas 13, versículo 5, a palavra diz: "Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?" Era a maneira de Deus dizer: minha palavra é fixa, minha autoridade é final, meu favor sobre meus escolhidos não pode ser revogado. Mas hoje, o mundo esqueceu o que Deus consagrou. O que outrora era sagrado tornou-se comum. E ao fazer isso, a igreja perdeu o contato com as ferramentas que Deus nos deu para caminhar em vitória. Muitos crentes estão sob ataque. Sentem-se cercados por forças que não podem explicar. Confusão, depressão, escravidão financeira, doenças repetidas, maldições geracionais. Você pode pensar que é coincidência, mas a Bíblia nos diz que há forças espirituais operando, buscando a quem possam devorar. E Deus não nos deixou indefesos. O sal nas mãos de um crente consagrado torna-se mais do que um mineral. Torna-se uma afirmação. Eu pertenço a um Deus que mantém alianças. Cada vez que você segura esse sal e ora sobre ele, você está lembrando ao inferno que sua vida é preservada pelo sangue, que seu lar está coberto por sua palavra
e que as portas do inferno não prevalecerão. Antes de mergulharmos, mostre seu apoio, comente amém, dê um like e se inscreva no canal para não perder a virada incrível no final. Vejamos a história de Eliseu em 2 Reis 2, versículos 19 a 22. O povo veio ao profeta e disse: Eis que a situação desta cidade é boa, porém as águas não são boas e a terra é estéril. E Eliseu não deu uma palestra, não chamou por uma solução científica. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E a Bíblia diz: E ele saiu à fonte das águas, e lançou o sal ali, e disse: Assim diz o Senhor: Curei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. E as águas foram curadas até o dia de hoje. Não era magia, era obediência. Era uma ação profética, era uma demonstração de fé que Deus honra. O sal não tinha poder por si só, era o Deus da aliança que se movia quando o profeta agia em alinhamento com sua palavra. E eu digo a vocês hoje, é hora de recuperar as coisas esquecidas. É hora de pegar o sal em sua casa, o sal em sua cozinha, e não vê-lo apenas como algo que tempera a comida, mas como um símbolo das promessas duradouras de Deus. Consagre-o, ore sobre ele. E quando o mal tentar entrar em sua casa, quando a feitiçaria enviar suas maldições contra sua família, quando a escuridão espiritual se levantar contra você, segure esse sal com fé e diga: Estou em aliança com o Deus vivo, estou preservado, estou protegido, não estamos brincando com as trevas. A Bíblia diz em Mateus 5, versículo 13, Vós sois o sal da terra. Não que vocês poderiam ser, vocês são. Isso significa que vocês carregam a natureza da aliança onde quer que vão. Significa que vocês são chamados a preservar a justiça em um mundo em decadência. Vocês são chamados a ser uma declaração viva de que as promessas de Deus ainda permanecem e sua palavra não falhará. Então, vamos nos aprofundar no que acontece quando o sal consagrado e entregue a Deus é usado com precisão profética, porque quando o sal toca a maldição, algo sobrenatural começa a mudar. Em todo o mundo, as pessoas estão clamando em silêncio. Você vê nos olhos delas, em seus lares, em suas famílias, elas estão carregando correntes invisíveis, fardos que não podem explicar, dor que não causaram, opressão que parece vir exclusive, vir de lugar nenhum. E muitas não sabem que por trás dessas correntes estão malmexicendições, atribuições espirituais enviadas pelo inimigo para roubar, matar e destruir. Mas eu vim hoje para lhes dizer que há poder no sangue de Jesus para quebrar toda maldição, e há poder nos símbolos da aliança de Deus, sim, até mesmo o sal, quando usado com fé para derrubar fortalezas e liberar a libertação. Em 2 Reis 2, versículo 21, quando Eliseu jogou o sal nas águas envenenadas, ele não o fez aleatoriamente, ele declarou: Assim diz o Senhor, curei estas águas. Não era uma solução humana, era a autoridade divina de Deus em ação por meio de um ato profético. Aquela cidade vivia sob uma maldição. Sua terra era estéril, sua água era tóxica. A vida estava sendo sufocada desde as raízes. Mas quando o sal tocou a maldição, a palavra de Deus rompeu as trevas e a terra foi curada. Você ouviu? A maldição foi levantada, não pela força de Eliseu, mas pelo poder da aliança de Deus. E hoje, muitos lares são como aquela fonte amaldiçoada. A atmosfera parece pesada, casamentos estão desmoronando, filhos estão se rebelando, doenças vêm em ondas, gerações sofrem os mesmos padrões de vício, raiva ou pobreza. Meu caro amigo, isso não é apenas coincidência, é um ciclo espiritual. E ciclos assim não se quebram com boas intenções. Eles se quebram quando o crente se levanta na autoridade da palavra de Deus e aplica o poder da cruz, do sangue e das ferramentas que Deus deu, assim como Eliseu fez com o sal.
Vamos começar. Se você acredita no poder de Deus, deixe um 777 nos comentários, inscreva-se e fique até o fim para uma revelação que vai mudar sua vida. Permitam-me falar claramente. A feitiçaria é real. As maldições são reais. Os ataques espirituais são reais. E muitos cristãos estão vivendo como se estivessem em um playground, quando, na verdade, estão em um campo de batalha. A Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 2: Como o pássaro pelo vaguear, como a andorinha pelo voar, assim, a maldição sem causa não virá. Isso significa que maldições não aparecem do nada. Elas são enviadas, direcionadas, intencionais. Mas ouçam isso. Quando o sal orado e separado é usado sob a orientação do Espírito Santo, ele se torna mais do que sal. Torna-se um testemunho no reino espiritual de que a aliança de Deus está em vigor e que toda a escuridão deve se curvar. Eu conheci uma mulher que foi atormentada em sua casa por anos. Ruídos estranhos à noite, sombras que não desapareciam, seus filhos acordavam gritando, vendo figuras que ninguém mais podia ver. Ela tentou de tudo: terapia, aconselhamento, até mesmo saiu de casa, mas a opressão a seguia. Um dia, um pastor lhe disse para pegar sal, orar sobre ele e colocá-lo nos cantos de sua casa. Enquanto declarava as Escrituras, parecia estranho para ela, mas ela obedeceu. Naquela noite, pela primeira vez em anos, sua casa ficou em silêncio, a paz retornou. A escuridão se dissipou. Por quê? Porque ela não confiou no sal. Ela confiou na palavra de Deus que o ungiu. Jesus disse em Mateus 18, versículo 18, Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Isso significa que o céu responde quando agimos em alinhamento com a vontade de Deus. Quando você ora sobre o sal, você não está realizando um ritual. Você está concordando com o céu. Você está dizendo: este lar pertence a Deus. Nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, nenhum demônio pode ficar aqui. E quando você coloca esse sal com intenção, você está fazendo o que Eliseu fez, declarando que o poder de Deus está presente para quebrar a corrente. Há maldições geracionais que devem ser quebradas, há pontos de apoio demoníacos que devem ser expulsos, há pecados ocultos, atos não arrependidos, laços ocultos, conscientes ou inconscientes, que devem ser renunciados. E isso começa com fé, começa com obediência, começa quando um homem ou mulher de Deus diz: não tolerarei mais o que Jesus já conquistou. Alguns de vocês que estão ouvindo têm sofrido ataques espirituais e nem sabiam disso. Toda vez que tentam avançar, algo os puxa para trás. Toda vez que ganham terreno, a confusão ataca. Isso não é normal. Isso não é apenas a vida. Isso é guerra espiritual. E Deus deu a vocês a autoridade para lutar, não com armas carnais, mas com as poderosas armas de Deus, com oração, com jejum, com as Escrituras e sim, com sal consagrado que declara: a maldição para aqui, o sangue de Jesus está sobre esta casa. Todo o mal deve ir. Toda a força demoníaca deve fugir. Atenção, irmãos. Comente Jesus se você quer proteção contra o mal. Clique no like, inscreva-se e não saia até o final. Tem uma surpresa espiritual esperando por você. Em Apocalipse 12, versículo 11, está escrito: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você não precisa ter medo. Você não precisa fugir. Você não precisa viver sob uma nuvem geracional. Você tem um testemunho em formação. Você tem o poder da aliança fluindo em suas veias. E Deus está chamando você hoje para se levantar, agir, declarar e acreditar. À medida que avançamos, quero mostrar como isso não é apenas sobre curar águas ou proteger um lar. É sobre recuperar o que o inimigo envenenou, é sobre restaurar o que foi roubado. Vamos nos aprofundar em como Deus usa o sal,
não apenas para quebrar maldições, mas para expulsar a ocupação demoníaca e recuperar território para sua glória. Há algo tão sagrado, tão espiritualmente vinculativo, que o próprio Deus chamou de aliança de sal. Lemos isso em Números 18, versículo 19, onde o Senhor disse a Arão: "É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo." E novamente em 2 Crônicas 13, versículo 5. "Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?" O sal, aos olhos do homem, é uma coisa simples, mas, aos olhos de Deus, carrega o peso da permanência, da preservação, da santidade. Não é de admirar que o diabo o tema, porque quando Deus estabelece uma aliança, o inferno não tem autoridade para quebrá-la. A aliança de sal era mais do que uma tradição, era um símbolo sagrado de lealdade, resistência e relacionamento inquebrável. No mundo antigo, compartilhar sal era vincular-se em fidelidade. O sal era derramado sobre as ofertas, simbolizando que o que era dado a Deus não se deterioraria, não seria profanado, seria preservado como santo. Isso é o que o sal significava. Isso é o que ele ainda significa. Quando você está nessa aliança, quando unge seu lar, sua família, seu terreno com sal em nome do Senhor, você está declarando: isso pertence ao Deus eterno, está sob sua proteção, está selado por sua palavra, e as forças das trevas tremem diante dessa aliança. Satanás conhece o poder da aliança, ele entende a autoridade, é por isso que ele trabalha tanto para mantê-lo ignorante de seus direitos espirituais. Ele sabe que se você realmente entendesse a aliança de sal, se percebesse o que isso significa para sua casa, seu corpo, seu destino, você andaria em autoridade, oraria como Eliseu, falaria como Jesus, recusaria deixar o inimigo invadir onde Deus assumiu a posse. Eu digo a vocês, queridos amigos, vocês não são impotentes, não estão deixados a vagar na confusão. A Bíblia diz em Levítico 2, versículo 13: "E toda a oferta de manjares temperarás com sal, com todas as tuas ofertas oferecerás sal." Por quê? Porque o sal era o sinal de que a oferta não era apenas uma transação, era um acordo divino. Deus estava dizendo: estou me vinculando a isso, estou colocando meu nome nisso. E eu pergunto a vocês hoje, vocês colocaram o sal da aliança de Deus em suas vidas? Vocês marcaram seu casamento, sua mente, seus filhos, seu futuro com esse selo? Porque quando o sal está presente, a decadência não pode permanecer. Quando essa aliança está presente, os demônios perdem terreno legal. Eu conheci um homem cuja família sofreu ataques por anos. Toda vez que tentavam prosperar, algo desmoronava. Toda vez que faziam progresso, a tragédia atacava. Ele era um homem de oração, um crente, mas não entendia a legalidade espiritual das batalhas que enfrentava. Uma noite, o Senhor o levou a estudar a aliança de sal. Ele orou, jejuou e, em um ato de fé, pegou sal consagrado e caminhou por sua propriedade declarando: "Senhor, eu renovo tua aliança aqui, nenhum mal tem direitos sobre este terreno, isso pertence a ti." Em poucos dias, o avanço veio, anos de tormento foram quebrados, não por superstição, mas por obediência à verdade da aliança. O sal não é magia. O sal não é um ritual. O sal é um sinal da presença duradoura de Deus. E quando o diabo vê esse sinal, ele vê o que mais teme: a autoridade de Deus manifestada na vida de um crente. Ele vê um território que não mais lhe pertence. Ele vê pessoas caminhando na luz, não na ignorância. Ele vê lares que se tornaram altares, almas que se tornaram guerreiros. É por isso que Jesus disse, em Marcos 9, versículo 50,
Tende sal em vós mesmos. Ele não estava falando de sabor, ele estava falando de integridade da aliança, de prontidão espiritual. Ele estava dizendo: estejam ligados a mim, estejam cheios da minha presença, estejam selados pela minha palavra. Quando você caminha na aliança, o inimigo não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E sim, Satanás tentará. Ele enviará distrações, tentações, até mesmo feitiçaria. Mas quando você está sob a aliança, quando sua vida está marcada com sal espiritual, toda a atribuição do inimigo é anulada na porta, não pode prosperar. Isaías 54, versículo 17, declara: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Filho de Deus, é hora de se levantar e impor a aliança, é hora de tomar de volta o que o diabo roubou. Você não precisa viver com medo, você não precisa viver confuso. Deus lhe deu seu nome, seu sangue, seu espírito e, sim, até mesmo símbolos como o sal para exercer sua autoridade e preservar o que é seu. Agora, avançamos ainda mais profundamente, porque o sal não apenas representa aliança e preservação, ele também carrega um poder divino para expulsar as trevas. Quando o sal toca o que é impuro, ele purifica. Quando usado com fé, ele limpa atmosferas, recupera território e expulsa toda presença profana. Então vamos agora para como o sal, nas mãos de um crente em oração, torna-se uma arma sagrada para purificar o que está profanado e expulsar as obras das trevas. Há um poder de purificação em Deus que nenhum demônio pode resistir. Há um agente purificador do céu que alcança os cantos mais escuros da escravidão, do engano e do pecado. E esse poder é simbolizado pelo sal. O sal, na palavra de Deus, não é apenas para sabor, não é apenas para preservação, é um emblema de pureza, uma ferramenta de guerra espiritual, uma substância de santificação. O mesmo Deus que disse: sede santos, porque eu sou santo, em 1 Pedro 1, versículo 16, também ordenou que todo sacrifício, toda oferta, fosse temperada com sal, porque onde há pureza, o diabo não pode habitar. Vamos voltar a 2 Reis 2, versículos 19 a 22. O povo de Jericó clamou a Eliseu dizendo: eis que a situação desta cidade é boa, porém as águas não são boas, e a terra é estéril. O profeta respondeu com uma instrução simples e estranha. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E a Bíblia diz: e ele saiu à fonte das águas, lançou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, curei estas águas, e elas foram curadas até o dia de hoje. Ouçam-me, o sal não curou aquelas águas por causa de suas propriedades químicas. O sal as curou porque foi consagrado, foi santificado, foi obediência à palavra. O sal tornou-se um vaso do poder de cura de Deus. O que estava profanado tornou-se puro. O que estava amaldiçoado tornou-se limpo, e o inimigo teve que sair. A feitiçaria prospera na profanação, cresce na decadência espiritual. Quando um lar está saturado de objetos ímpios, pecados ocultos ou alianças demoníacas, faladas ou não faladas, o terreno torna-se espiritualmente poluído. E vou lhes dizer: Satanás procura terreno poluído. Ele procura o espiritualmente comprometido, ele procura rachaduras na fundação, entradas legais, portas de desobediência. Mas quando você aplica sal santo, sal usado em oração, sal oferecido com fé, sal dedicado ao Senhor, você está declarando: não há mais profanação aqui, não há mais terreno para o inimigo, esta casa será santa para o Senhor. Jesus disse em Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Isso não era uma metáfora casual, era uma declaração de identidade. O sal era usado para limpar feridas, para prevenir a deterioração,
para impedir a propagação de doenças. Vocês, queridos crentes, são um agente purificador em um mundo de corrupção. Vocês são chamados a entrar em lugares poluídos e declarar: o Senhor curou estas águas. Vocês são chamados a confrontar a feitiçaria, não a fugir dela, a chamar a maldade espiritual, não a ignorar, a expulsá-la pela autoridade de Cristo. Permitam-me falar claramente: há famílias hoje ainda presas sob maldições faladas gerações atrás, palavras ditas em amargura, inveja, feitiçaria e rebelião. E essas maldições persistem como sombras sobre seus filhos e lares. Mas a boa notícia é esta: quando você vem, sob o sangue de Jesus, e aplica a aliança de sal, por meio de oração, jejum e obediência, a maldição geracional se quebra, não por ritual, não por superstição, mas por fé em ação, invocando a aliança do Senhor. Eu conheci uma mulher que sofria tormentos noturnos, sonhos sombrios, vozes, a sensação de uma presença a observando. Ela era crente, mas tinha medo. Um dia, em desespero, ela clamou a Deus e o Espírito Santo a levou a purificar sua casa. Ela removeu todo objeto ímpio, livros, amuletos, encantos, até mesmo presentes que carregavam apegos espirituais. Ela pegou sal, orou sobre ele e passou por cada cômodo, declarando a palavra de Deus. Este lugar pertence a Jesus, nenhum mal pode ficar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. A presença fugiu, a atmosfera mudou, porque onde o Senhor é entronizado, os demônios fogem. Tiago 4, versículo 7, nos dá o padrão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O sal, queridos amigos, é parte dessa submissão. É um sinal, um símbolo, uma arma de pureza. Ele diz: estou alinhado com o santo. Ele diz: este lugar não é para as trevas, é para a luz. O mundo está obcecado por poder, mas a igreja deve estar obcecada por pureza. O poder sem pureza é feitiçaria, mas a pureza com autoridade é guerra santa. Jesus expulsava demônios não com longos rituais, mas com uma palavra. E esse mesmo Jesus disse: obras maiores fareis. Mas vocês devem andar limpos, devem manter seu altar puro, devem limpar seu templo, seu corpo, seu lar, seu coração com o fogo do Espírito Santo e a pureza da aliança de Deus. Agora avancemos. Porque uma vez que você purificou seu terreno, uma vez que o sal foi aplicado, uma vez que a atmosfera mudou, você deve dar um passo adiante. Você deve aprender a selar a vitória. Há uma maneira de cortar todo o retorno do inimigo, de bloquear toda a porta dos fundos de retaliação demoníaca. Não se trata apenas de remover a profanação. Trata-se de estabelecer limites divinos que o diabo não pode cruzar. E é aí que entra o poder do sal congelado, não como superstição, mas como um ato profético de contenção divina. Vamos agora explorar como o sal, por meio da orientação do Espírito Santo, pode ser usado para vincular e congelar as operações da feitiçaria e impor a vontade de Deus sobre os portões de sua vida. Há momentos nas Escrituras quando Deus não apenas purifica, ele vincula. Ele não apenas cura a terra, ele paralisa o inimigo. Ele não apenas restaura a alma, ele paralisa o adversário. E nesta guerra espiritual que enfrentamos hoje, onde feitiçaria, maldições, feitiços e atividade demoníaca tentam obter acesso ao povo de Deus, precisamos não apenas do sal purificador da santificação, mas do ato profético de congelar as obras das trevas por meio da fé. Não estamos lutando contra carne e sangue. Paulo disse à igreja em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Esses espíritos são organizados, são territoriais, são persistentes e buscam acesso
por meio de portas abertas, por acordos ancestrais, por pecados não confessados e sim, pelo silêncio passivo dos crentes. Mas Deus nos deu ferramentas espirituais para fechar suas operações. Ferramentas que podem parecer tolas ao homem natural, mas são poderosas por meio de Deus para derrubar fortalezas. Ouçam-me atentamente. Em Jó 38, versículo 30, a Bíblia diz: as águas se endurecem como pedra, e a face do abismo está congelada. Deus, em sua sabedoria, usa o congelamento não apenas na ordem natural, mas para vincular, selar, conter. Na guerra espiritual, espelhamos a autoridade do céu na terra. E o ato profético de congelar o sal não é um ritual transmitido pelo homem, mas um símbolo físico de uma verdade espiritual que, em nome de Jesus, as operações do inimigo podem ser completamente paralisadas. Assim como o sal foi derramado nas águas amargas de Jericó e elas foram curadas, os crentes hoje, sob a direção do Espírito Santo, têm tomado sal ungido em oração, consagrado em obediência e declarado sobre os esquemas das trevas. Sejam congelados, sejam paralisados, sejam quebrados. E vou lhes dizer, não é o sal no congelador que tem o poder, é a oração, a fé, as palavras faladas em nome do Senhor dos Exércitos. O sal é um sinal, o congelamento é uma declaração, o poder vem de cima. Jesus disse em Mateus 16, versículo 19, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Isso significa que o que você tranca com fé aqui, o céu respalda. Quando você vincula a obra da feitiçaria, quando congela o progresso de todo o feitiço, de todo o sussurro da serpente, de toda a encantação contra a sua casa, o céu responde. Você não está sozinho em sua guerra. Os anjos de Deus estão prontos para impor a palavra que você declara. Há crentes, talvez até alguns ouvindo agora, que têm sido atormentados noite após noite. Vocês viram coisas se movendo em sua casa, ouviram vozes, sentiram a pressão no peito à meia-noite, lutaram contra a ansiedade, depressão e ciclos que parecem demoníacos por natureza. E vocês oraram, mas a opressão continua voltando. Isso porque, embora o mal tenha sido expulso, não foi vinculado, embora tenha sido repreendido, não foi selado. Meu amigo, o diabo é legalista. Ele procura permissão para um caminho de retorno. E quando você obedece a Deus, purificando sua casa, e dá um passo adiante, declarando as obras do mal congeladas, você corta seu retorno, você tranca espiritualmente o portão. Havia uma mulher que testemunhou em minhas reuniões anos atrás. Ela vivia em uma região onde a feitiçaria era abundante. Seu negócio estava falindo, sua saúde estava se deteriorando, e apesar de jejuar e orar, nada mudava. Mas o Senhor lhe deu uma instrução profética. Pegue sal, ore sobre ele, fale minha palavra e congele-o em meu nome. Então ela o fez. Com mãos trêmulas, ela declarou: toda maldição falada sobre minha vida, toda língua que se levantou contra mim, seja silenciada e congelada em nome de Jesus. Ela colocou o sal no congelador como um sinal do que havia falado no Espírito. Naquela semana, o negócio virou, os pesadelos acabaram. Sua saúde começou a se restaurar. Porque a fé, quando misturada com obediência, sempre desbloqueia a vitória do céu. Não me entendam mal. Não estamos praticando superstição. Não colocamos nossa fé no ato. Colocamos nossa fé no nome acima de todos os nomes, o nome diante do qual todo joelho se dobrará. O nome de Jesus Cristo. Mas o ato profético é bíblico. É uma maneira de demonstrar o que acreditamos, é o mesmo princípio de impor as mãos, de ungir com óleo, de estender a vara, como Moisés. Deus usa símbolos naturais para liberar poder sobrenatural quando feito com fé e santidade. Então, quando você pega esse sal,
Quando impõe as mãos sobre ele e diz: Pai, eu dedico isso a ti. Quando você pleiteia o sangue de Jesus sobre ele e declara a vinculação de espíritos malignos, saiba que você está de pé na autoridade de Cristo, está impondo a cruz, está fechando toda a rede do inimigo, está declarando: não há mais movimento do reino das trevas, você está congelado, você está silenciado, você está destruído pelo sangue, e agora entramos em um território mais profundo, porque não apenas devemos congelar as obras das trevas, devemos também quebrar as maldições que já podem ter se enraizado. Devemos arrancar o mal que foi plantado antes mesmo de nos tornarmos conscientes. Essa é a próxima fase desta jornada espiritual. É uma coisa parar uma maldição, é outra destruí-la completamente, queimar seu terreno legal, reverter seu efeito e substituí-lo pela bênção de Deus. Vamos agora adiante para esse poderoso ato de libertação bíblica. Há correntes que correm mais profundamente do que os olhos podem ver, correntes forjadas em silêncio, na ignorância geracional, em cantos escuros de pactos esquecidos e comprometimento espiritual. E enquanto muitos hoje lutam com doenças, pobreza, confusão, tumulto conjugal e ciclos de vício, eles não percebem que podem estar lutando não apenas contra problemas naturais, mas contra maldições antigas que nunca foram quebradas. Mas tenho boas notícias para vocês hoje. Toda maldição pode ser quebrada pelo poder da palavra e do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Provérbios 26, versículo 2: Como o pássaro pelo vaguear, como a andorinha pelo voar, assim a maldição sem causa não virá. Isso significa que uma maldição não pode pousar sem uma causa. Mas quando há uma causa, seja por pecado, desobediência, envolvimento com o ocultismo ou iniquidade geracional, a maldição tem terreno legal para operar, e essa maldição permanecerá até que alguém, pela fé, se levante e declare: chega, o sangue de Jesus está contra você. Devemos entender que o inimigo tem operado por gerações com acesso legal. Em Deuteronômio 28, o Senhor claramente expôs as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Essas maldições incluíam doenças, confusão, esterilidade, dificuldades financeiras, cativeiro e medo. Mas essas não eram apenas condições físicas, eram sentenças espirituais impostas quando uma nação ou uma família se afastava de Deus. E amigos, alguns desses padrões ainda se manifestam na vida das pessoas hoje, até mesmo dos crentes, porque a maldição nunca foi renunciada, nunca foi quebrada, nunca foi expulsa. Mas ouçam-me, a cruz de Jesus Cristo quebrou o poder de toda a maldição. Gálatas 3, versículo 13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele não apenas carregou nosso pecado, ele carregou nosso julgamento, ele não apenas tomou nossa vergonha, ele tomou o terreno legal de toda a maldição e o pregou na cruz. No momento em que Jesus exclamou: está consumado, todo feitiço, toda palavra falada, toda atribuição sombria contra sua linhagem familiar perdeu seu direito de segurá-lo. Mas aqui é onde falhamos. Embora Jesus tenha pago o preço, muitos crentes nunca impõem o que ele conquistou. Uma dívida pode ser cancelada, mas até que você se levante em fé e diga: eu reivindico minha liberdade, o inimigo o manterá vivendo como prisioneiro. É por isso que Apocalipse 12, versículo 11, diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você precisa do sangue e precisa falar isso. Há pessoas hoje vivendo sob maldições verbais, faladas sobre elas por pais, professores ou inimigos. Palavras como: você nunca será nada, você é igual ao seu pai, você sempre será pobre, sempre estará doente. Essas
não são apenas palavras, são atribuições, e a menos que sejam revertidas no espírito, elas continuam a dar frutos. Mas quando você se levanta na autoridade de Cristo e diz: eu cancelo toda a palavra negativa, eu quebro toda a maldição em nome de Jesus e eu a reverto pelo sangue, o domínio do inimigo é destruído. Eu conheci um homem que veio ao meu encontro após décadas de luta. Tudo o que ele tocava desmoronava. Seus relacionamentos, seu negócio, sua saúde. Era como se algo invisível bloqueasse cada bênção. Mas enquanto orávamos, o Espírito de Deus revelou que quando ele era menino, sua avó, que era profundamente envolvida com feitiçaria, o havia dedicado a um espírito para proteção. Essa dedicação tornou-se uma aliança, e até que fosse renunciada, ele não poderia ser livre. Naquela noite, com lábios trêmulos e um coração quebrantado, ele ficou diante de Deus e disse: eu quebro todo acordo feito em meu nome que não é de ti. Eu cancelo toda a maldição. Eu pleiteio o sangue de Jesus. A partir daquela noite, a maldição foi quebrada. Sua vida começou a se curar. Você deve não apenas orar, você deve declarar, você deve reverter. É isso que Jesus fez quando entrou em sua sinagoga e viu uma mulher, encurvada, por 18 anos. A Bíblia diz em Lucas 13, versículo 11, que ela estava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus não apenas impôs as mãos sobre ela, ele declarou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele falou sua libertação e o espírito que a mantinha aleijada foi expulso. Essa mesma autoridade está na boca de todo crente que anda no espírito. Alguns de vocês precisam caminhar por sua casa hoje à noite e declarar toda a maldição escondida neste lar, todo espírito de medo, pobreza, confusão ou doença. Eu quebro sua atribuição em nome de Jesus. Eu reverto os efeitos de toda aliança demoníaca. Eu ordeno que a bênção retorne, a paz retorne, a saúde retorne. E o sal que você congelou é uma testemunha física da quebra de fortalezas espirituais. É o seu testemunho de que o que antes estava ativo agora foi vinculado, o que antes estava escondido agora foi exposto. E o que antes o atormentava agora foi julgado sob o sangue. Mas mesmo depois que uma maldição é quebrada, mesmo depois que o inimigo é expulso, há mais uma coisa que Deus requer. Ele não quer apenas que você seja livre, ele quer que você purifique a atmosfera ao seu redor para que o inimigo não possa retornar. É para onde vamos agora, porque a libertação não é apenas sobre o que sai, é sobre o que toma seu lugar. Deus quer encher seu lar com luz, sua alma com verdade, sua vida com sua glória. O sal congelou as obras das trevas. O sangue quebrou as maldições. Mas agora é hora de ungir e purificar sua casa, com a presença do Espírito Santo. Quando a batalha contra o mal se intensifica ao nosso redor, quando a feitiçaria e as trevas buscam reivindicar terreno em nossas vidas e lares, devemos perceber que a vitória não é conquistada apenas quebrando maldições ou expulsando demônios. Ela é assegurada mantendo-se firme na autoridade espiritual e caminhando diariamente em obediência à palavra de Deus. A Bíblia repetidamente nos chama a ser sal e luz em um mundo que afunda cada vez mais nas trevas espirituais. Este não é um chamado passivo, é um comando militante e inabalável para manter nossa posição contra as forças do mal. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal preserva, purifica e impede a deterioração. Mas quando o sal perde seu sabor, quando os crentes perdem seu discernimento e ousadia espirituais, o inimigo ganha terreno. A feitiçaria e o mal se multiplicam quando o povo de Deus
não permanece firme. O mundo pode sentir o cheiro da corrupção do pecado e do engano. Apenas o sal pode parar a deterioração. O inimigo ronda como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Em 1 Pedro 5, versículo 8. Mas a palavra de Deus nos diz para resistir ao diabo, firmes na fé. Em 2 Tiago 4, versículo 7. Permanecer firme significa mais do que palavras ou rituais, significa um estilo de vida de santidade, oração e constante dependência do poder de Deus. Quando congelamos o sal como um símbolo e ferramenta para repelir a feitiçaria, não estamos confiando no sal em si, mas no Deus que ordena que o sal seja um sinal de aliança. Em Levítico 2, versículo 13. Nossa fé está ligada às promessas de Deus, e essa fé deve ser acompanhada por obediência e vigilância. Considere a história de Elias enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo, em 1 Reis 18. Elias ficou sozinho, declarando ousadamente que o Senhor é Deus. Ele não recuou com medo, apesar da oposição esmagadora. Ele orou fervorosamente, e o fogo desceu do céu, consumindo o altar e revelando a supremacia de Deus. O posicionamento de Elias é um exemplo poderoso para nós hoje. Em uma cultura inundada de maldade espiritual, todo cristão é chamado a ser essa voz ousada, esse testemunho inabalável contra as trevas. Não podemos nos permitir ser silenciosos ou passivos. Caminhar na autoridade espiritual também requer vestir toda a armadura de Deus, como Paulo instruiu em Efésios 6, versículos 10 a 18. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas não são meras metáforas, são armas e defesas divinas contra os poderes das trevas. A fé é seu escudo, a palavra de Deus é sua espada, a oração é sua linha de vida e centro de comando. Sem essas coisas, o inimigo destruirá suas defesas como uma enchente. Muitos perderam terreno porque negligenciaram essas armas espirituais, subestimaram as táticas do inimigo e não mantiveram seu escudo da fé. A Bíblia adverte em Apocalipse 12, versículo 11, que os fiéis vencem o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Note que diz, pela palavra, não apenas falada, mas vivida com ousadia. Seu testemunho de libertação e vitória deve não apenas ser declarado em oração, mas demonstrado em sua vida diária por meio de justiça, amor e fé inabalável. Eu me lembro de uma família com a qual orei anos atrás. Anos de ataques espirituais haviam deixado seu lar um campo de batalha. Feitiçaria e maldições tentaram reivindicar seus filhos, suas finanças e sua paz. Mas quando começaram a andar em obediência à palavra de Deus, a orar fervorosamente, a ler as Escrituras diariamente e a vestir a armadura de Deus, tudo começou a mudar. O sal que eles usaram foi um símbolo, um lembrete físico de sua aliança com Deus e sua recusa em ceder terreno. Mas foi seu compromisso diário de viver vidas santas que selou a vitória. O inimigo foi expulso, não apenas pelo sal ou ritual, mas por um povo que permanecia firme na fé e na obediência. Este é o chamado para todo crente hoje: levantar-se e reivindicar a autoridade que Cristo lhe deu. Não sejam passivos ou medrosos. O poder de Deus está trabalhando dentro de vocês e sua palavra é uma espada mais afiada do que qualquer arma. Quando vocês caminham em obediência, criam uma cerca de proteção ao redor de si mesmos e de sua família. Isso não é magia. É guerra espiritual fundamentada na verdade e na fé. Enquanto vocês continuam a lutar contra as forças do mal, lembrem-se da história de Jesus repreendendo a legião de demônios, em Marcos 5. Com uma palavra, ele ordenou que deixassem o homem. Sua autoridade é absoluta. Essa mesma autoridade foi dada a vocês em seu nome. O inimigo treme
quando vocês falam o nome de Jesus com ousadia. Não permitam que o medo ou a dúvida enfraqueçam sua posição. Caminhar na autoridade espiritual também é um chamado à santidade. O inimigo não pode manter um ponto de apoio em um coração que está totalmente rendido a Deus. Salmos 66, versículo 18, adverte que, se abrigarmos pecado, o Senhor não nos ouvirá. Confessem seus pecados. Busquem a purificação de Deus diariamente e mantenham seu coração puro. O sal purifica e vocês também devem purificar. Com esse entendimento, somos levados naturalmente à próxima verdade vital, como o poder do sal congelado, combinado com fé e obediência, pode limpar e santificar não apenas nossos lares, mas nossas próprias almas e comunidades, expulsando o mal e trazendo a paz e a proteção de Deus na hora final de nossa batalha espiritual, quando as forças das trevas parecem implacáveis e o inimigo pressiona fortemente contra a sua fé. Lembrem-se da promessa da proteção constante de Deus e do poder eterno de sua aliança selada com o sal. A Bíblia nos revela que o sal não é apenas um tempero para o corpo, é um símbolo sagrado da aliança duradoura de Deus com seu povo, uma arma poderosa na guerra espiritual que define nosso caminhar com Cristo. Ao abraçarmos a autoridade divina que nos foi dada, devemos entender que nossa vitória não depende de nossa força, mas da palavra infalível de Deus e da fé que ativa seu poder. O sal nas Escrituras é descrito como uma aliança de sal, uma aliança eterna, em Números 18, versículo 19. Essa aliança é um acordo vinculativo entre Deus e seu povo, um sinal de purificação, preservação e favor divino. Quando usamos o sal como uma ferramenta espiritual, congelando-o em oração e fé, para devolver o mal e a feitiçaria à sua origem, estamos participando dessa aliança antiga, estamos invocando a promessa eterna de Deus de nos preservar da corrupção do pecado e das armadilhas do inimigo. Isso não é superstição ou magia, é um ato profundo de fé enraizado na autoridade da palavra de Deus. Lembrem-se da história de Ló, em Gênesis 19, onde sua esposa olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Esse relato nos ensina que o sal representa tanto o julgamento quanto a preservação, dependendo de nossa resposta ao chamado de Deus. Congelar o sal contra o mal é invocar o poder do justo julgamento de Deus sobre as forças das trevas, enquanto simultaneamente pedimos sua preservação sobre nossas vidas e lares. É um ato espiritual de declarar: Senhor, que tua aliança permaneça firme contra todo ataque maligno. Em 2 Crônicas 13, versículo 5, Deus diz: Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Essa aliança sagrada é inquebrável. Quando estamos em pé na fé, usando o símbolo do sal, estamos nos apoiando na promessa eterna de Deus de proteger seus filhos. O inimigo pode rugir, a feitiçaria pode sussurrar nas sombras, mas a aliança de sal é um escudo que nenhum demônio pode penetrar. Muitos crentes não percebem o poder que possuem por meio dessa aliança. Eu me lembro de um querido irmão em Cristo, um homem que enfrentou ataques espirituais implacáveis contra sua família. Maldições, feitiçaria e opressão sombria ameaçavam destruí-los. Mas ele se lembrou da palavra de Deus e da aliança de sal. Com mãos trêmulas, mas com fé inabalável, ele usou o sal em oração, espalhando-o ao redor de seu lar e família, pedindo a Deus que congelasse toda a intenção maligna e a devolvesse ao remetente. Com o tempo, as trevas se dissiparam, a paz retornou e o poder do inimigo foi quebrado. Esse testemunho não é único. É o padrão que as Escrituras nos convidam a seguir. Tiago 5.
versículo 16, nos lembra que a oração eficaz e fervorosa de um justo muito pode. A oração, combinada com o sinal da aliança de sal, é uma força que o inimigo não pode resistir. É uma guerra espiritual que requer nossa fé, nossa ousadia e nossa obediência à palavra de Deus. O sal é um lembrete tangível de nossa relação de aliança com Deus e da autoridade que Ele nos deu para resistir à feitiçaria e ao mal. O poder do sal congelado também é uma lição sobre a soberania de Deus, sobre a natureza no reino espiritual. Assim como o sal preserva alimentos e impede a deterioração, o poder de Deus preserva nossas almas e lares da corrupção espiritual. Quando congelamos o sal, simbolizamos o poder de Deus para interromper o progresso do mal, trazer paralisia espiritual às forças da feitiçaria e assegurar a proteção divina ao nosso redor. Esse ato é uma declaração de que nos recusamos a ser vítimas das trevas. Reivindicamos a proteção da aliança de Deus como nossa fortaleza. Além disso, a aliança de sal de Deus nos chama a uma vida de santidade e consagração. Levítico 2, versículo 13, ordena: "E toda a oferta de manjares temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus." Nossas vidas, nossas ofertas e nossa fé devem ser temperadas com a pureza e a constância que o sal representa. Caminhar na aliança é viver separado, recusar o comprometimento e ser um farol da luz de Deus em um mundo escuro. É crucial reconhecer que, embora o sal tenha grande poder simbólico, é nossa fé em Jesus Cristo que sela a vitória. O nome de Jesus carrega a autoridade sobre todo espírito maligno e feitiçaria. Atos 3, versículo 6, nos diz: "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." Quando vinculamos o mal com sal, fazemo-lo em nome de Jesus, confiando que seu sangue nos cobre e seu poder opera por meio de nós. Sem Cristo, o sal é apenas sal, mas com ele, torna-se uma arma de justiça. O apóstolo Paulo nos exorta em 2 Coríntios 10, versículo 4. "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas." Nossas armas são espirituais: oração, fé, a palavra de Deus e a aliança de sal. Juntas, elas formam uma fortaleza que nenhum inimigo pode violar. Devemos permanecer firmes, vigilantes e implacáveis, recusando ceder terreno à feitiçaria ou qualquer forma de mal. Ao abraçar essa verdade, lembrem-se de que seu posicionamento na fé é um testemunho para o mundo e um escudo para as gerações futuras. Salmos 91 promete que aqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo permanecerão sob a sombra do Todo-Poderoso. Nenhum praga, nenhum mal, nenhuma feitiçaria chegará perto de sua morada. Vocês estão cobertos pela aliança de sal de Deus e protegidos por sua poderosa mão. O chamado final e mais poderoso à ação é este: não recuem com medo. Tomem o sal da aliança com confiança e fé. Orem com o fervor de Elias. Permaneçam firmes como Davi e caminhem em santidade como ordenado pela palavra de Deus. O campo de batalha espiritual é real, mas maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Quando ouvi, pela primeira vez, sobre o poder do sal congelado como uma arma espiritual contra o mal e a feitiçaria, conforme revelado pelo Papa Leão XIV, meu coração se encheu de uma mistura de curiosidade e reverência. No Brasil, onde a fé pulsa em nossas veias e a espiritualidade é parte de nossa identidade, a ideia de usar algo tão simples como o sal, um elemento presente em todas as cozinhas, para invocar a proteção divina, é profundamente impactante. Este ensinamento, enraizado nas Escrituras, me fez refletir sobre como Deus transforma o ordinário em extraordinário.
usando o que é humilde para confundir as forças das trevas. A Bíblia, em Levítico 2, versículo 13, nos ensina que o sal é mais do que um tempero. É um símbolo da aliança eterna de Deus, um sinal de pureza, preservação e autoridade espiritual. Essa revelação me levou a uma jornada de introspecção, onde percebi que a verdadeira batalha não é apenas contra as forças externas, mas também contra as fraquezas internas que permitem que o mal encontre brechas em nossas vidas. A mensagem sobre o sal congelado me tocou profundamente porque ela ressoa com a cultura brasileira de buscar proteção divina em meio às lutas diárias. Em nossas comunidades, onde histórias de opressão espiritual, inveja e maldições às vezes ecoam, a ideia de consagrar o sal com oração e usá-lo como um ato profético de fé é como reacender uma chama de esperança. Eu senti um chamado para olhar para minha própria casa, minha família e meu coração, perguntando: existem portas abertas para o inimigo? Há pecados não confessados ou objetos que comprometem a santidade do meu lar? Essa reflexão me levou a agir, não com medo, mas com a ousadia que vem da fé. Peguei sal, orei sobre ele, pedi a Deus que purificasse meu lar e congelasse qualquer obra maligna. O ato em si não foi mágico, mas a fé por trás dele trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Era como se o Espírito Santo estivesse confirmando: você está sob minha aliança, e nenhum mal prevalecerá. A lição mais poderosa que tirei disso é que a guerra espiritual não é apenas sobre confrontar o mal, mas sobre viver em obediência e santidade. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, muitas vezes esquecemos que a verdadeira vitória vem de um coração alinhado com Deus. O sal, como símbolo, me ensinou que pequenas ações de fé, quando feitas com intenção e obediência, têm o poder de mudar atmosferas espirituais. Comecei a aplicar isso na minha vida diária, não apenas usando sal, mas vivendo como o sal da terra, como Jesus nos chama em Mateus 5, versículo 13. Isso significa ser uma presença que preserva a justiça, purifica ambientes com amor e resiste à corrupção do pecado. Por exemplo, quando enfrento conflitos no trabalho ou desafios familiares, agora oro com fervor, declaro a autoridade de Cristo e busco manter minha vida pura, sem dar espaço para o inimigo. Outro aprendizado foi a importância de fechar as portas espirituais que o inimigo usa para entrar. No Brasil, onde a mistura de crenças às vezes pode nos confundir, aprendi a ser vigilante. Renunciei a qualquer prática ou objeto que não glorificasse a Deus, desde amuletos até palavras negativas que eu mesma falava sem perceber. O ato de congelar o sal, como um símbolo de deter as obras das trevas, me inspirou a congelar padrões destrutivos em minha vida. Fofocas, ressentimentos, medo. Cada vez que oro e coloco sal em meu lar, estou declarando: este lugar pertence a Jesus e aqui não há espaço para o mal. Essa prática me trouxe uma nova confiança, não no sal em si, mas no Deus que honra a fé de seus filhos. A cultura brasileira, com sua paixão pela comunidade e pela espiritualidade, me ensinou que essas lições não devem ser guardadas apenas para mim. Compartilhar essa verdade com minha família e amigos fortaleceu nossos laços e nos uniu em oração. Organizamos momentos de oração em casa, onde consagramos sal, oramos pelas gerações passadas e futuras e declaramos a proteção de Deus. Isso me lembrou que a fé, como o sal, é mais poderosa quando compartilhada. A revelação do Papa Leão XIV não é apenas uma curiosidade espiritual, é um chamado para vivermos com autoridade, para protegermos nossos lares e para sermos luz em um mundo que muitas vezes parece dominado pelas trevas. A maior lição prática que aplico agora é a constância. A guerra espiritual
não termina com um único ato de fé. Ela exige vigilância diária. Oro todos os dias, leio as Escrituras e me esforço para viver uma vida que reflita a pureza do sal da aliança. Quando enfrento desafios, lembro-me de Efésios 6, versículo 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados. Isso me dá coragem para não desistir, para continuar declarando a vitória de Cristo em minha vida. O sal congelado tornou-se um lembrete físico de que Deus me deu autoridade para resistir ao mal. E essa autoridade é ativada pela minha fé e obediência. Essa jornada também me ensinou a importância de romper maldições geracionais. No Brasil, onde histórias de antepassados muitas vezes carregam peso espiritual, aprendi a orar para quebrar qualquer laço do passado que possa estar afetando minha família. Declaro o sangue de Jesus sobre minha linhagem, pedindo que toda maldição seja revertida e substituída por bênçãos. Esse ato de fé não apenas me libertou, mas também trouxe paz para aqueles ao meu redor. É como se o sal da aliança tivesse selado uma promessa. O que Deus começa, Ele completa. Meus queridos irmãos, hoje viajamos juntos, pelo poder da aliança de sal, uma verdade que transforma vidas e expulsa as trevas. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Clique no like e compartilhe com quem precisa dessa mensagem poderosa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação. Fique até o final, porque há uma surpresa espiritual que vai fortalecer sua fé. Vamos juntos declarar: em nome de Jesus, todo o mal é congelado e devolvido ao remetente. Amém.